Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de agosto de 2024, nessa sexta-feira, dia 29 de julho de 2024. Relembrando brevemente a nossa agenda, eu vou compartilhar, só um segundo, eu vou compartilhar aqui a programação de hoje. Acredito que já estejam vendo, então, nossa agenda, nós teremos. Vamos iniciar esse dia com a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. E logo em seguida, teremos a apresentação dos resultados do PMO de agosto de 2024. Teríamos um intervalo para o envio de perguntas após essas duas apresentações. E logo em seguida, faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO com o compartilhamento da ata da reunião. Então, deixa eu só parar o compartilhamento. Para iniciar os trabalhos de hoje, eu chamo o Carlo Luca para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Carlo. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos assistem. Vou então iniciar aqui o compartilhamento. Certo? Então, iniciando a previsão de afluências de curto prazo aqui para os meses de agosto e setembro desse PMA. Começando pelo sistema Sudeste. Então, com relação ao mês de julho, para o subsistema Sudeste, a previsão feita no PMO era de condições de afluência de 53% da MLT. Ao longo, do mês, essas condições previstas foram melhorando gradualmente, com o fechamento estimado ficando em 59% da MLT, correspondendo ao menor do histórico para o mês de julho. Ainda sobre esse mesmo subsistema, mas agora com relação à previsão para o mês de agosto, a previsão das afluências aqui para o subsistema Sudeste seria a manutenção dessa diminuição das afluências, com o fechamento previsto em 59% da MLT. Fechamento esse caracterizando o menor mês de agosto também do histórico para o mês exato, não, mês de agosto. É, com relação então às bacias que compõem esse subsistema, temos aqui o Grande com a manutenção dessa recessão que vemos aqui no horizonte observado, a previsão de fechamento para esse mês ficando em 53% da MLT. Rio Paranaíba com um comportamento semelhante, então a previsão indicando a manutenção dessa diminuição das afluências já verificada, fechamento para essa bacia ficando em 57% da MLT. No Tietê, vemos então aqui após um pico de afluências, uma recessão no horizonte observado, a previsão indicando a manutenção dessa diminuição, seguida de uma estabilidade nas afluências da bacia. Previsão de fechamento em 59% da MLT. Bacia do Paranapanema também, após uma subida aqui no horizonte verificado durante o mês de julho, a previsão indica a manutenção dessa recessão já verificada também aqui nesses últimos dias, seguida de um leve aumento mais próximo do final do mês de agosto. Então, previsão de fechamento para o mês de agosto ficando nos 51% da MLT. O Paraná também um leve aumento aqui no horizonte observado, previsão indicando uma diminuição das afluências, seguida de estabilidade, né, para essa bacia. Então, previsão de fechamento ficando em 63% da MLT. Seguindo para o subsistema sul, então no PMO para o mês de julho, o previsto havia sido de 80%, as condições foram melhorando ao longo desse mês, com o estimado ficando com o maior valor dentre todas as revisões, 177% da MLT, que corresponde então ao 12º maior julho do histórico. Ainda nesse subsistema, agora com relação às previsões para o mês de agosto, as vazões, né, nesse subsistema já vem com uma diminuição. A previsão indica a manutenção dessa diminuição e o fechamento para esse subsistema fica em 92% da MLT,
sendo esse, então, o 40º maior agosto do histórico. Com relação às bacias que compõem o subsistema, então, o Iguaçu, a previsão indica a manutenção desse comportamento já verificado de recessão das afluências, com a previsão de fechamento para essa bacia em 102% da MLT. O Uruguai, de forma semelhante ao Iguaçu, também mantendo a diminuições nas afluências, com um leve aumento na penúltima semana aqui do mês. Então, previsão de fechamento em 87% da MLT. Passando para o subsistema Nordeste, com relação ao mês de julho, o PMO havia previsto 41%, pouca variação durante as revisões, e a última previsão aqui do mês estimado para julho é de 42% da MLT, correspondendo ao quarto menor julho do histórico. Então, já para o mês de agosto, manutenção dessa leve recessão nas afluências aqui do subsistema Nordeste, com fechamento previsto em 42% da MLT, correspondendo esse, então, ao quinto menor agosto do histórico. Vemos aqui as afluências para a Bacia do São Francisco. Então, a previsão indicando que as afluências caminhando um pouco de lado, mantendo mais ou menos o mesmo patamar, com a previsão de fechamento em 41% da MLT. No subsistema norte, para o mês de julho, o PMO havia previsto 53% da MLT, com uma diminuição aqui para as revisões, e a última previsão realizada, então, em 51% da MLT, caracterizando o segundo menor julho do histórico. Com relação ao mês de agosto, manutenção do comportamento de diminuição aqui das afluências, previsão de fechamento para o mês de agosto em 50% da MLT, que caracteriza o segundo menor agosto histórico para esse subsistema. Trazendo aqui a bacia do Tocantins, seguindo mais ou menos o que já foi apresentado para o subsistema norte, manutenção da diminuição das afluências do subsistema, com a previsão de fechamento ficando em 51% da MLT. Trazendo agora, então, um resumo do SIM, previsão mensal para as bacias. A maioria das bacias que compõem o SIM ficando entre 40% e 80% da MLT, como as bacias como Xingu, Jequitinhonha e Mucuri, ficando abaixo de 40%, e bacias aqui do subsistema sul, ficando entre 80% e 120%. Aqui trazendo a evolução semanal para o mês de agosto de todos os subsistemas. Então, vemos o subsistema sudeste variando entre 54% até o máximo de 61%, aqui na segunda semana prevista. O subsistema sul, com a primeira semana ficando 95%, com diminuição até a semana 3, um aumento significativo aqui para a semana 4, superando a média para esse mês, e voltando a ficar em 88%, abaixo da média. Subsistema Nordeste com previsão praticamente constante, por volta de 41% da MLT, e o subsistema Norte com um aumento na segunda semana, seguido de diminuição até a última semana do mês. Seguindo para as previsões aqui com o modelo de VASP. Então, a partir da previsão mensal para o mês de agosto, geramos um cenário de afluência para o mês de setembro, considerando 50 mil ruídos, agregados em 303 aberturas. Então, aqui trazemos o resumo desses resultados. Para o subsistema Sudeste, vemos que cerca de 78% das previsões para o mês de setembro, indicando previsões abaixo de 70% da MLT, então, abrangendo essas duas faixas, 70 a 50 e abaixo de 50. E poucos cenários vendo previsões aí acima de 70 e acima da média apenas aproximadamente 4 a 5%. No subsistema sul já temos uma distribuição mais uniforme, então abaixo da média temos cerca de 60%, 60 por 55% de cenários, e acima também o complemento aqui. Acima de 150% da MLT, temos cerca de 11% dos cenários.
No Nordeste, todos os cenários indicando uma previsão abaixo da MLT para o mês de setembro, com destaque, então, aqui para essa faixa abaixo de 50%, onde tem uma concentração muito grande de cenários. E para o Norte, da mesma forma que para o Nordeste, uma concentração de cenários muito grande na faixa entre 70% e 50% da MLT, com apenas 1% de cenários superando a média de longo termo para esse mês. Passamos agora então para a apresentação do estudo prospectivo, onde utilizamos o modelo SMAP com as condições atuais e os cenários de precipitação do CMFS. Apresentamos então aqui o subsistema Sudeste. Vemos que a mancha de cenários é bem distribuída aqui ao longo dos 6 meses apresentados, com a mediana de cenários superando a média de longo termo entre setembro, final de setembro, começo de outubro, e ficando acima até o final do horizonte. A partir então aqui do final de outubro, vemos o primeiro corte dos cenários próximo e até superior à média de longo termo. Aqui para o subsistema sul, a partir do começo do mês de setembro, já vemos que a mediana dos cenários ela supera a média de longo termo, ficando nesse patamar acima em todo o restante do horizonte previsto, enquanto a partir aqui do final do mês de setembro já vemos que o primeiro quartil fica próximo ou mesmo acima da média de longo termo. No subsistema Nordeste, vemos pouca distribuição aqui entre os cenários até meados do final de outubro aqui, e a média de longo termo ela é superada pela mediana dos cenários, próximo do final de novembro, ficando também bem próximo aqui nos meses de dezembro e janeiro. No norte, de forma semelhante ao Nordeste, vemos a distribuição começando a ficar mais abrangente a partir aqui do final de outubro, com a mediana do cenário superando a média de longo termo entre final de novembro e começo de dezembro, ficando assim então até o final do horizonte. Durante esses meses também vemos o primeiro quartil do cenário superando então aqui a nossa média de longo termo. Trazendo aqui a mancha de cenários para o sim, então vemos que a partir aqui do meio de setembro, temos já a nossa mediana do cenário superando a média longo termo e ficando nesse mesmo patamar até o final do horizonte previsto, com o primeiro quartil ficando próximo e mesmo superior aqui nos meses já de dezembro e janeiro para a média do longo termo. Por fim, trazendo o resumo aqui do prospectivo com as médias de agosto até janeiro, abrangendo aqui 6 meses, para o subsistema Sudeste. O primeiro quartil até o terceiro quartil variando entre a média e 161% da MLT, o Sul variando também próximo da média, em 102% até 240% da MLT, o Nordeste com um único valor abaixo de 80%, trazendo então 65% no primeiro quartil e 116% no terceiro quartil. Norte ficando entre 96% e 161%, e por fim o Sim ficando entre 111% e 162%. Então, com isso, eu encerro a apresentação aqui e devolvo a palavra para você, Dani, ficando também à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigada, Carlos, pela apresentação. É, vamos dar início agora à apresentação dos resultados do PMO. Para essa apresentação, eu peço apoio ao Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, é, bom dia a todos. Vou apresentar os resultados do PMO. É, Primeiro vou mostrar a parte da ENA, rever a ENA e a previsão de carga, depois o CMO, o resultado do CMO, os armazenamentos ao longo do mês, na simulação do Decomp, é, a expectativa de despacho térmico e tanto despacho por ordem média quanto despacho antecipado de GNL, e no fim algumas informações adicionais.
É, a ENA, para quase todo o subsistema, ficou próxima a 50% da MLT, exceto para o subsistema sul, ficou próximo à MLT. E a carga para esse PMO no mês de agosto está por volta de 3% acima de agosto do ano passado. O CMO ficou em R$ 67,45 na primeira semana para todos em valores médios, né, do ponderado patamar para todos os subsistemas, indo de R$ 69,40 na carga pesada para R$ 66,30 na carga leve. E o armazenamento do SIM esperado para o final do mês de agosto é 58,9% da energia armazenada máxima. Em relação às restrições de intercâmbio, não houve atingimento do limite das restrições em nenhuma das interligações e nenhum dos patamares. Para o despacho térmico para a primeira semana, temos apenas a inflexibilidade na ordem de 4.066 megawatts médios para a primeira semana, variando ao longo das semanas, conforme a tabela aqui à direita. E para o segundo mês, a expectativa de despacho térmico é dada nesse gráfico ao longo da semana e para o segundo mês através do box plot. E a gente vê que há que, que há uma possibilidade de haver despacho térmico por ordem de mérito no mês de setembro, tendo um valor esperado de geração termoelétrica de 4.437 megawatts médios. Mas como pode ver aqui, o X representa a média e a mediana do box plot é o traço grosso. Então, é uma distribuição bem assimétrica, com grande probabilidade de não ter despacho térmico, enviesada, mas existe essa possibilidade para o segundo mês. Em relação ao GNL, o benefício de despacho GNL está em R$ 63, desculpe, R$ 64,39 na pesada e média e R$ 64,35 na carga leve, abaixo do CVU das usinas AGNL, então não há despacho por ordem de mérito para essas usinas para a semana que se inicia em 28 de setembro. Aqui mais detalhado as usinas que estão com previsão de geração para essa semana. São essas usinas do Sudeste, por inflexibilidade, todas são por inflexibilidade, né? E do Sul, não há nenhuma no Nordeste, e mais as usinas do Norte. Então, informamos que o fórum está aberto para perguntas desde as 9 até o meio-dia de hoje. Pode ser acessado no Sintegre, na programação da operação, programação mensal da operação energética, aí tem um produto fórum aqui, e lá podem ser feitas perguntas até meio-dia. E em todas as sextas-feiras deste mês, teremos as revisões, que também teremos a abertura do fórum de 9 até meio-dia. Além disso, vocês podem encaminhar qualquer dúvida associada ao envio de dados do PMO para o e-mail pmo@ons.org.br, que nesse caso também não tem limitação de horário, as dúvidas podem ser enviadas qualquer dia, qualquer momento. E para outras demandas que não sejam relacionadas à elaboração do PMO em si, vocês podem mandar para a central de atendimento no e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br. E lembrando que as reuniões do PMO podem ser acessadas, o histórico das reuniões pode ser acessado no canal do ONS no YouTube.
Era isso. Bom dia a todos. Obrigada, Gabriel. Só parar aqui o seu compartilhamento. Agora foi. Obrigada, Gabriel. Então, vamos agora ao intervalo de 5 minutos, onde avaliaremos os questionamentos enviados aqui no chat da transmissão e retornaremos em breve. Até mais. Bom dia novamente. Vou ler a pergunta que nós recebemos aqui no chat da transmissão, enviada pela Natália Rovares, da ENGIE. Bom dia. Verifiquei que os dados de geração mensal referente ao mês de junho de 2024 ainda não foram publicados no site do ONS no histórico da operação. Vocês têm alguma previsão para publicação? Bom dia, Natália. Muito obrigada pelo questionamento. Nós entramos em contato com a área responsável pela publicação dessas informações e eles nos informaram que essa atualização será feita na segunda-feira. E caso você tenha alguma necessidade, de algum esclarecimento adicional, por favor, entre em contato aqui com a central de relacionamento, que a sua dúvida é direcionada, especificamente para a área que faz essa publicação, tá bom? Esse foi o único questionamento que nós recebemos aqui para, durante o dia de hoje, na reunião. Então, para finalizar os trabalhos, eu vou dar início, ao compartilhamento da publicação da minuta ata desta reunião do PMO, para que as contribuições sejam realizadas, ao documento. Só um minuto que eu vou fazer o compartilhamento. Aqui, isso. Então, esse documento já se encontra à disposição de todos para avaliação e contribuições, que devem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Esse documento pode ser acessado nesse caminho aqui no Sintegre ou utilizando esse QR Code, onde a ata está disponível para análise e envio de contribuições. Bom, vou finalizar aqui, então, o compartilhamento desse documento. Nós vamos aguardar, então, até às 11h30 para recebimento de contribuições e, após esse prazo, a gente dá o documento como ajustado e oficialmente encerrado. Bem, dado que nós já disponibilizamos a ata da reunião, as perguntas todas foram respondidas ontem e hoje, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Todas as apresentações serão publicadas hoje, bem como o vídeo da reunião também ficará disponível no canal do ONS no YouTube, conforme o Gabriel apresentou no final da apresentação dele. Tem um link lá, né, na apresentação para onde fica o caminho desse canal. Agradeço a atenção e a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias de reunião e também as equipes do ONS, CCE, Vox, CEPEL, né, que participaram dessas reuniões de ontem e de hoje. Antes de encerrar, lembro que na sexta-feira que vem, nós retornamos com as reuniões semanais da programação que ocorrem sempre às 15 horas. Desejo a todos uma ótima sexta e até o próximo PMO.